Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Contém Vida e Equilíbrio by Cláudia Barbosa. Que alegria ter você aqui. Gratidão. Gratidão pelo seu like, pelo seu comentário, por sua presença. É com muito amor e muito carinho que eu acolho, que eu recebo cada um de vocês que vem chegando e se inscrevendo. Gratidão. Desejo de coração que minha palavra de hoje, essa dica, possa contribuir de alguma forma para melhorar algum aspecto aí na sua vida relacionado à sua saúde, ao seu corpo, tá bem? É com esse objetivo que eu estou aqui no canal. Meus queridos, hoje eu já disse que é uma dica, né? E é uma dica, ela é muito valiosa. Eu vou falar para vocês aqui sobre o açúcar de coco. Você conhece? Você já ouviu falar? Será que você já experimentou? Eu conheço esse açúcar há pouco tempo, mas depois que conheci, ele está fazendo parte da minha rotina, da minha alimentação, e eu estou muito satisfeita e feliz de ter acrescentado e ter substituído, colocado esse açúcar no lugar do outro que eu usava, e eu vou dizer por quê, tá bem? O açúcar de coco, ele não vem do coco, ele é extraído da seiva do coqueiro, você sabia? Sim, e ele é considerado o mais nobre dos açúcares. Isso porque é o que faz menos mal à nossa saúde. Sim. E sabe por quê? Porque ele tem um baixo índice glicêmico. O índice glicêmico é a capacidade que um alimento tem de entrar muito rapidamente na nossa corrente sanguínea e provocar um pico de glicose, tá? E quando isso acontece, o pico de glicose, ele vai provocar um pico de insulina. Como esse açúcar, ele tem um baixo índice glicêmico, ele entra na nossa corrente sanguínea mais devagar, o que não ocorre o pico de glicose, como acontece com os outros açúcares, né? Os brancos, os outros açúcares aí que a gente encontra no mercado, certo? Eu vou ler para vocês aqui, tá? Qual que é a composição, o que tem dentro dele, né? Desse açúcar aqui, que faz com que ele seja considerado aí, esse açúcar tão nobre, né? Porque ele não é só açúcar, tá? Ele é rico em potássio, magnésio, zinco, ferro, tem algumas vitaminas do complexo B, B1, B2, B3 e B6. As vitaminas do complexo B, elas ajudam na produção dos glóbulos vermelhos. Ele é um açúcar que não passa por nenhum processo químico nem industrial, ele não tem nenhum aditivo. Os açúcares brancos a gente sabe que sim, né? Quanto mais branquinho, mais processo industrial, mais aditivos, né? E esse não tem, ele é 100% natural, tá bem? Tô com ele aqui, eu tô olhando para ele, daqui a pouco eu vou mostrar. Mas é importante lembrar que ainda assim, mesmo esse aqui, o açúcar de coco, todo e qualquer açúcar, ele deve ser consumido com moderação, né? Um dos maiores problemas de consumir o açúcar em excesso, e eu tô falando de qualquer açúcar, né? É o crescimento acelerado de tumores, né? Do câncer. Tem vários estudos que comprovam que as células cancerígenas, elas utilizam a glicose para crescer, né? Todas as células, elas precisam de glicose, tá? Mas as células cancerígenas, elas têm uma necessidade ainda maior. Por quê? Porque elas usam a glicose para se multiplicar, para crescer aí dentro do corpo, tá certo? E aí, tem então aqui outros problemas também associados ao uso excessivo do açúcar, né? A gente sabe que tem a diabetes, né? Pode agravar a questão da gota, pode causar hiperatividade e depressão, e tem também a questão da obesidade, tá? Olha só, aqui tá o açúcar de coco, né? Eu trouxe o meu, para mostrar. Então, eu vou colocar aqui pertinho para você ver.
ele é mais escurinho, né? Então, assim, o açúcar, quanto mais branco, mais produto químico e mais mal ele faz à saúde, tá? Então, tá aqui, ó, o açúcar de coco, cheirinho maravilhoso. E aí é o seguinte, eu conheci esse açúcar na casa de uma querida, de uma fofa, uma tia irmã, que todo ano eu passo uns dias lá para me reenergizar em corpo, em alma, em coração. E é muito bom estar lá com ela, com eles todos. E um dia lá tomando café da tarde com ela, ela colocou para eu, falou, não, aqui eu tô usando esse açúcar, e coloquei, adoçamos o café, achei maravilhoso. Quando fui ler sobre ele, fui pesquisar tudo, eu falei, nossa, agora vai ser só ele lá em casa. E aí, assim, eu tenho 2 dicas hoje aí em relação ao açúcar, tá bem? A primeira dica que eu vou dar a você é a seguinte, né? Se você tá usando aí na sua casa, né, o açúcar, se você usa aquele branquinho, né, aqui, gente, o refinado, é o que mais faz mal à saúde, né? Então, assim, tem o demerara, que a gente sabe que ele faz menos mal, tem o orgânico, mas se você puder, né, se você achar que deve trocar, né, esse é o que vai fazer realmente menos mal à sua saúde, tá? E além disso, ele tem aí vitaminas, né, ele tem esses outros elementos aqui, que eles podem, inclusive, melhorar a imunidade, né, e dar uma energia aí maior. Outra coisa também, então, as 2 dicas que eu vou dar a você, para você hoje, são, anota aí, hein? Porque esse assunto ele é importantíssimo, é um assunto assim que chama muito a minha atenção. Nós tivemos, né, eu e minha família, lidamos com 2 casos de diabetes na nossa família, minha avó materna e uma tia também, querida e irmã do meu pai. Então, dos 2 lados da família nós tivemos o caso da diabetes, né? Então, a gente realmente, quando se acompanha isso de perto, né? Isso fica mais... a importância disso cresce diante de nós, né? De ter um cuidado maior, né? De ter uma luzinha amarela que acende, chamar a atenção, né? Principalmente porque é uma família que faz muito doce, muita sobremesa, então a gente precisa cuidar sim. O açúcar, ele acelera o envelhecimento das células, né? O açúcar, ele contribui para se você tem alguma infecção, essa infecção, ela cresce. Então, o açúcar em excesso, ele não faz bem mesmo, tá? Avalia. As 2 dicas que eu tenho para você hoje, então, anota aí. A primeira, que você possa trocar, substituir o açúcar que você usa por esse de coco, tá? Ele é um açúcar um pouco mais caro, sim, mas você não vai ficar colocando açúcar em tudo, né? O suco de fruta mesmo, ele não precisa de açúcar porque a fruta já tem, né? Tirando o limão aí, eu acho que não precisa. Eu só adoço o café, não coloco açúcar em mais nada, mas eu tô adoçando com esse, já tem uns 2 anos que eu tive lá na casa da minha tia e passei a usar. E a dica 2 é a seguinte... Então, a dica 1 para você experimentar esse aqui, avaliar, escutar tudo que aí, né, rever, passa no seu filtro, volta o vídeo, passa no seu filtro, olha se tem alguma coisa a ver aí o que eu tô falando, se tiver, porque realmente você deve ficar atento a isso também, né? E a dica 2 é que você possa reduzir, né, que você possa reduzir o tanto de açúcar que você usa no seu dia a dia, tá? Então, se você coloca aí, por exemplo, né, 2 colherinhas cheias aí no seu café, essa semana você reduz, vai para 1,5. Na semana que vem você já vai para 1. O que você percebe quando você passa a diminuir o uso do açúcar? Você consegue perceber mais acentuado o sabor, você percebe o açúcar no alimento, né? O açúcar que tem no bolo, mesmo se não tem cobertura, o açúcar que tem na fruta, né? O açúcar da banana você percebe porque você está comendo menos. E aí você vê o tanto que isso o tanto que ele é mais saudável, porque antes a gente não percebia. Eu tô falando por mim. Se você fizer essa experiência aí, você vai comprovar o que eu tô falando, tá? E aí você vê assim, você sente, meu corpo, ele realmente agora ele tá mais limpo, ele tá mais leve, né? E mais saudável, tá bem? Fica a dica. Com parcimônia, o açúcar com moderação. Agora, se esse açúcar deve ser usado e consumido assim, né, com moderação, o nosso açúcar interno, a nossa doçura,
Ah, ela deve ser partilhada aos montes, tá certo? Então, distribua o açúcar que você tem internamente, a sua doçura, por onde você for, por onde você passar, com a sua gentileza, com o seu carinho, tá bem? Gratidão mais uma vez por estar aqui no canal. O Deus em mim reconhece e cumprimenta o Deus que habita em você. Gratidão.